Olá pessoal, me chamo Leandro Lopes, professor de Teologia. Hoje vamos prosseguimento, pessoal, na nossa aula, nosso estudo de Língua e Cultura Hebraica 2, hoje na nossa unidade 4. Hoje nós vamos falar do judaísmo, né? Pessoal, entre as religiões do Império Romano, no século I da nossa era, o judaísmo ocupou um lugar único, né? Então, que já mostra que ele ocupou um lugar único, ocupou um lugar singular, né? Importante. De forma distinta das outras, ele era exclusivamente monoteísta. Lembre-se que nas aulas passadas nós aprendemos que dentro do sistema religioso ali de Roma, ali era um sistema politeísta, ou seja, a crença em várias divindades, em vários deuses. Agora entra o judaísmo, por isso que ele se torna uma religião ali singular, porque ela tem como uma característica o monoteísmo. Olha só, e isso, pessoal, não é algo, se a gente for entender ali o contexto ali histórico das religiões, das divindades ali, para muitos ali não fazia sentido adorar somente uma divindade, né? Então, quanto mais deuses, melhor, bem da mentalidade ali antiga, né? Porque existia o Deus da água, o Deus dos mares, o Deus da tempestade, da colheita. Então, veja, existiam várias divindades ali. Então, cada Deus ali tinha uma função, né? Tinham as divindades do lar, tinham as divindades do trabalho, enfim. Então, veja, o monoteísmo, ele entra ali em cena sendo exclusivamente monoteísta. Quando a gente pega ali a passagem, pessoal, lá em Gênesis, a famosa história ali de Moisés, Arão e o faraó, interessante que quando Moisés chega ali falando com o faraó, o Egito também vivia esse contexto religioso politeísta, né? Agora veja, pessoal, olha só como é forte isso. No Egito ali, antigo, a gente vai ver que as divindades eram representadas com cabeças de águia, cabeças de touro e muito mais. Só que ali Moisés agora está, digamos assim, falando de um Deus que é invisível. Imagina como foi o baque ali na época. Porque as divindades eram representadas através de animais, de touro, né, simbolizando força, realeza, né, leão, cabeça de águia, enfim. Agora entra em cena, digamos assim, uma divindade, um Deus que agora não pode ser representado de maneira alguma, né? Porque esse Deus, ele agora que está ali em cena, digamos assim, agora é um Deus invisível. Por isso que mais tarde, em João capítulo 4, na famosa conversa ali entre Jesus e a mulher samaritana, Jesus vai revelar ali para aquela mulher que Deus é espírito. Ele não é um espírito, ele é espírito. Por isso devemos adorar ele em espírito e em verdade, disse Jesus para aquela mulher. Então veja, entra em cena agora o monoteísmo ali em Roma, né? Então acaba quebrando aquele paradigma, porque até então, ali naquele momento, a adoração de várias divindades, vários deuses existem ali. Agora entra somente um Deus, né? A religião monoteísta. Então veja, no sentido de que seus seguidores não tinham permissão para adorar ou até para admitir a existência de qualquer outro Deus ou quaisquer outros deuses, né? Então, o monoteísmo ele vai ter essa característica de não adorar a outro Deus ou a outros deuses, mas somente a um único Deus, né? O judaísmo fundamenta-se na revelação de Deus. Então, o judaísmo, pessoal, eles vão se fundamentar na revelação de Deus, relatada nas Sagradas Escrituras, da lei de Deus e dos profetas, as quais afirmam ser a reprodução das palavras de Deus, da forma como ele as proferiu aos seus servos eleitos. Então, veja, o judaísmo ele vai se fundamentar na revelação de Deus, relatada nas Escrituras Sagradas, na lei e dos profetas, né? Então, os profetas serão os porta-vozes de Deus na terra, né? Para proclamar ali também a palavra de Deus. Então, veja, o judaísmo ele vai ter como base da sua fé
da sua crença a revelação de Deus, a lei e os profetas, né? Os quais afirmam ser a reprodução das palavras de Deus. Então veja, o judaísmo existente no século I da nossa era era produto do exílio. Que exílio é esse, pessoal? O famoso exílio babilônico. Para nós entendermos aqui o contexto do exílio, nós temos que entender ali o livro do profeta Jeremias, que é o profeta que vai ali mais dar detalhes do cativeiro babilônico. E é aquele que não somente profetizou a queda de Jerusalém, de Judá, né, exatamente, de Judá, como foi testemunho ocular. Porque uma coisa, pessoal, é o profeta profetizar algo e ele não vê. Agora, outra é ele profetizar algo e ele ser testemunho ocular daquilo que ele profetizou, né? Então, veja, o exílio ali, de acordo com o livro de Jeremias, durou 70 anos. Então, o judaísmo é produto do exílio. O exílio ele tem um marco histórico, pessoal, dentro da literatura bíblica, porque foi um mal necessário o povo ter ido para a Babilônia. Porque somente ali, no exílio babilônico, o povo judeu pôde reconhecer que Deus é Deus. Então, foi um mal necessário ali. Foi algo pedagógico eles terem ido para o exílio. Por mais que houve sofrimento, tudo mais, estavam longe da sua terra natal, mas Deus não deixou ali de prover na vida ali do seu povo na Babilônia. Então, o judaísmo ele é fruto do exílio babilônico. Antes do cativeiro, o povo de Israel e de Judá dedicava a lei lealdade apenas esporádica, ou seja, de vez em quando. Ou seja, antes do cativeiro, antes deles irem para o exílio, não era uma prática pessoal. Todo dia. Era de vez em quando, de maneira esporádica, né? Cada um vivia a sua vida ali. Então, porque quando a gente lê ali o texto bíblico, a gente acha que o povo ali estava 100% adorando a Deus, praticando a lei, os mandamentos, mas não. Ali, na verdade, o Antigo Testamento, pessoal, na sua maioria, a gente vai ver que o povo de Deus quebrou muito mais a aliança do que ali cumpriu. Essa é uma dura realidade. O povo mais quebrou a aliança do que cumpriu. Quando a gente pega a história de Davi, depois da morte dele, os seus descendentes ali, de Salomão em diante, né, especialmente aqueles que foram reis de Judá, que são todos aqueles que da dinastia de Davi, esses reis, eles mais afastaram o povo de Deus do que trouxeram eles para Deus. Né? Então, veja. Então, o culto a Jeová foi a sua fé legítima e oficial, mas o Senhor era muitas vezes mais honrado na violação que no cumprimento. Em outras palavras, o povo só buscava Deus ou se voltava para Deus nos momentos de calamidade, nos momentos de caos, nos momentos que o negócio, como diz o outro, uma coisa estava preta. E hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que só buscam Deus em momentos difíceis, momentos de adversidade. E o povo judeu já fazia isso naquela época. Então o povo, eles buscavam muito mais a Deus diante da adversidade, ou quando outros povos subjugavam eles. A gente vai ver muito isso dentro da literatura bíblica do Antigo Testamento, né? Os midianitas, os filisteus, os egípcios, tantos outros ali que dominaram sobre o povo judeu, foram justamente nesses momentos que eles mais buscaram a Deus. Né? Só que chegou um momento onde isso não adiantou. Foi necessário eles irem para o exílio. Então veja, durante todo o tempo da história do povo de Israel, antes do exílio, o povo vivia rodeado de outros povos. Então assim, o povo de Israel não vivia isolado, pessoal. Tinha outros povos ali em redor. Né? Inclusive tinha o mesmo dialeto. E por influência desses, Israel foi tentado a experimentar culto alheio e abandonar a Deus de seus pais. Quando a gente pega a história ali do Êxodo, o próprio Deus ali, pessoal, ele já vai falar para Moisés, olha, eu sei que quando o meu povo entrar em Canaã, a terra que manda leite e mel, a terra prometida, eu sei que eles vão me abandonar, eu sei que eles vão quebrar minha aliança, eu sei que eles vão se corromper, eu sei que eles vão deixar a mim. Eu sei. Então Deus já vai deixar isso já avisado para Moisés. Claro, Moisés ele não vai viver para poder ver ali o povo entrar, já que a gente sabe que Moisés ali, infelizmente, ele não chega a entrar na terra prometida, né? Mas Deus já deixou ele ciente de que o povo ia se corromper.
Tanto que Deus vai falar, olha, e que a consequência disso será que o meu povo será disperso. E isso aconteceu. Quando a gente pega a história de Moisés até o cumprimento disso aqui, pessoal, muito tempo se passou, mas se cumpriu. E isso não foi falta de advertência, não foi falta de palavra. Tanto é que algumas vezes Deus vai usar a boca dos profetas para dizer, olha, quantas vezes eu levantei os meus profetas de madrugada para falarem com vocês e vocês não ouviram. Então isso foi orientado várias e várias vezes, mas o povo não ouviu, né? Então tudo também já era uma advertência por causa dessa influência que eles iam ter de outros povos, né, ao seu derredor. Então veja, daí surge a figura dos profetas para persuadir, exortar e até condenar as práticas de Israel. Então os profetas vão ter um papel muito importante, pessoal, porque eles não vão ser somente ali os representantes de Deus na terra, mas eles vão ser a própria consciência do povo, né? Eles vão ser os denunciantes também das opressões ali, mas eles vão ser a própria consciência pessoal do povo. Então veja, os profetas tentaram várias vezes persuadir, fazer com que o povo se voltasse para Deus, mas muitos ali, infelizmente, pereceram, né, nessa trajetória de vida, pereceram no deserto, muitos pereceram ali no caminho, muitos ficaram para trás, né? Então, o judaísmo, a história do judaísmo, da história de Israel, vai ter muito essas características da incredulidade, da quebra de aliança, né, da adoração a outras divindades também. Então, tudo isso faz parte da história do povo de Israel. Tá bom, pessoal? Então, nós finalizamos aqui a nossa unidade 4. Até a próxima.